gente! Nessa aula, nós vamos ver a viscosidade dinâmica ou absoluta e vamos ver também a viscosidade cinemática. Sobre a viscosidade dinâmica ou absoluta, vamos nos lembrar que ela é representada por essa letra grega aqui, μ, e nós vimos que ela entrou como uma constante de proporcionalidade lá na lei da viscosidade de Newton. Então, ela mostrava a proporção entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade. Então, ela é uma nova propriedade do fluido. Então, a gente pode inserir ela na nossa listinha de estudos das propriedades dos fluidos. Essa propriedade, ela depende da temperatura que o fluido se encontra. Então, como que a gente pode entender isso? Quando a gente aumenta a temperatura de uma substância, né, de algum material, a energia cinética que compõe as moléculas desse material, ela se torna maior. Quando se aumenta a energia cinética das moléculas, as forças que ligam essas moléculas, ou seja, as forças internas entre as próprias moléculas, elas se tornam menos efetivas, principalmente quando a gente fala do ponto de vista de forças internas que envolvem atrito. Tá? Então, essas moléculas se movimentam mais, elas têm uma força de atrito menor entre elas. Se tem uma força de atrito menor, isso reduz a viscosidade. Então, a gente pode pensar o seguinte: conforme se aumenta a temperatura, reduz as forças de atrito, consequentemente, reduz também a viscosidade. Sendo assim, a gente pode pensar que essa propriedade é originada por uma coesão entre as moléculas do fluido. Coesão é uma ligação, né, das moléculas que compõem esse fluido. Então, se elas estão mais ligadas umas às outras, elas apresentam uma viscosidade maior. Menos ligadas, uma viscosidade menor. Ela não é uma propriedade observável em um fluido em repouso. Então, como que a gente consegue entender isso? Se a gente tomar como exemplo um copo de mel e um copo de água, se a gente observa essas duas substâncias e a gente não sabe, né, qual seria a mais ou menos viscosa, quando a gente olha elas em repouso, a gente também não consegue ter essa noção. É claro que pelo próprio conhecimento prático, a gente já sabe que o mel é mais viscoso, mas se a gente não conhecesse essa substância, olhando os copos em repouso, a gente não teria nenhuma noção. Então, essa propriedade, ela só é observável quando os fluidos não estão em repouso, mas sim em movimento. Então, se a gente derruba esse copo de água ou derruba esse copo com mel, a gente consegue saber qual deles é mais ou menos viscoso. Sendo assim, a gente tem uma frase que resume bem essa propriedade. Ela indica a maior ou menor dificuldade de um fluido escoar, ou seja, ela basicamente representa a resistência que o fluido tem ao escoamento. Agora eu deixei aqui para vocês um exercício para vocês conseguirem saber quais são as unidades que a gente trabalha em todos os tipos de sistema para viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta. Então, para isso, é importante fazer a análise dimensional usando a topologia LFT para a viscosidade dinâmica. E de que forma vocês vão fazer isso? Eu coloquei aqui a lei da viscosidade de Newton, então vocês vão precisar multiplicar em cruz para isolar, então, a viscosidade. Feito isso, vocês vão aplicar, então, a análise dimensional usando a topologia LFT. Deixo uma sugestão para vocês darem uma pausa aqui no vídeo, já que no próximo eu já vou fazer a correção. Vamos, então, à correção do exercício. Pegando, então, a lei da viscosidade de Newton, multiplicando aqui em cruz, eu primeiro pego esse ΔY e jogo para o outro lado, multiplicando a tensão de cisalhamento. Sobrou assim. Depois, a gente pega o ΔV, que está multiplicando aqui a viscosidade, passa dividindo o ΔY, e aí a gente fica com essa constante, né, ou com a viscosidade isolada. Então, a gente vai ter que fazer análise dimensional dessas grandezas aqui. Então, aqui, colocando na forma de colchetes, nós vamos analisar tensão de cisalhamento, ΔY e ΔV. Começando pela tensão de cisalhamento, tensão é uma força dividida por uma área, então fica FL elevado a menos 2. Agora, em relação ao ΔY, para quem está se perguntando o que seria Y, esse Y, né? A gente pode lembrar do diagrama de velocidades. Lembrando que o ΔY corresponde a essa distância aqui
no eixo Y. Ou seja, mais para frente nós vamos ver que esse ΔY ele corresponde à distância entre essas duas placas. Distância é uma grandeza de comprimento. Sendo assim, o ΔY vai ser L. ΔV é velocidade. L, T menos 1. Só que passa ele para cima, depois cancela aqui os dois L's, e aí a gente tem o final da análise, que é F, L menos 2, T. E aí a gente consegue trabalhar, então, com as unidades nos três sistemas. Sistema internacional, unidade de força. A gente coloca o segundo aqui na parte de cima porque eles estão multiplicando e o comprimento está sendo dividido elevado ao quadrado. Então, fica Newton vezes segundo, dividido por metro quadrado. CGS, Dina vezes segundo, dividido por centímetro ao quadrado. E sistema técnico, quilograma-força vezes segundo, dividido por metro ao quadrado. Nós temos aqui agora a viscosidade cinemática. E a viscosidade cinemática é representada por outra letra grega. Nesse caso, essa letra grega é a Ni. Não confundir com a outra que é Mi, com a letra M. Essa aqui é com a letra N, de navio. Então, a viscosidade cinemática, ela é uma propriedade e ela recebe esse nome porque ela envolve grandezas da cinemática. Se a gente for lembrar, cinemática é o que a gente vê lá em Física 1, quando a gente começa a estudar os movimentos, e grande parte das grandezas, né, trabalham com comprimento e tempo. Então, essa viscosidade cinemática, ela também vai ter unidades baseadas nessas duas grandezas. E ela vem mais de uma forma teórica porque ela facilita alguns cálculos. Ela não tem nenhuma diferença em termos físicos, né, em termos práticos, vamos dizer assim, porque ela é uma viscosidade. Mas como ela entra depois em alguns cálculos, ela foi criada então para facilitar ou, né, por familiaridade das fórmulas. Então, a viscosidade cinemática, ela é definida como duas propriedades, uma divididas pela outra, e aqui eu deixo para vocês pensarem, ó, vamos lá, ó, praticar. Que propriedade é essa? Que propriedade é essa? 3 segundos para vocês pensarem. Então, aqui, ó, a de cima, vamos lembrar, é a viscosidade dinâmica, e a de baixo é a massa específica. Então, ela é definida dessa forma, divide a viscosidade dinâmica pela massa específica, e aqui a gente tem as unidades. Novamente, para a gente chegar nas unidades, tem que fazer a análise dimensional. Então, eu já coloquei aqui direto para vocês, ó, a unidade, a análise, né, da viscosidade dinâmica, dividir pela massa específica. Lembrando que essa unidade aqui da massa específica está na topologia LFT, tá? Então, se a gente faz, então, essa divisão dessas duas, de todas essas letras, né, ó, o F vai cancelar, L-4 vai passar para cima, e um T vai sobrar um embaixo, passou para cima. Vai ficar só L ao quadrado, T menos 1. Conforme a própria definição, ó, sobra só uma unidade de comprimento e uma unidade de tempo. E aí, para os três sistemas, a gente tem, então, as unidades. Sistema internacional, ó, fica unidade de comprimento, metro ao quadrado, dividido por unidade de tempo, segundo. CGS, centímetro ao quadrado dividido por segundo, e essa unidade ela tem um nome especial, que é Stokes, ou representada aqui por ST. E o sistema técnico tem a mesma unidade do sistema internacional. A partir daqui, vou mostrar para vocês alguns exemplos práticos de como a viscosidade está relacionada com a temperatura. Nós temos nessas duas figuras exemplos de óleo de coco. E aqui no óleo de coco é tudo igual, né? Aqui é um óleo de coco e aqui é outro. Não. O que está mudando de uma figura para outra é a temperatura que esse óleo se encontra. Nessa primeira figura, que ele fica um pouco mais rígido, parecendo mesmo até pedacinhos de coco, a gente tem esse óleo numa temperatura mais baixa. E já nessa outra, que ele está bem mais líquido, ou seja, bem menos viscoso, ele está numa temperatura mais alta. Então, se a gente está aqui na nossa região, a gente provavelmente vê o óleo dessa forma. Mas se ele estiver numa temperatura um pouquinho mais baixa, ele já cai para esse formato. Já aqui a gente tem um artigo, né? Eu retirei então esse artigo dessa revista, aqui está o nome do artigo, e a gente tem a autora aqui também. E esse artigo mostra exemplos de óleos lubrificantes
e mostra também a influência da temperatura na viscosidade desses óleos. Então, aqui no eixo Y está representada a viscosidade, no eixo X a temperatura, e se a gente for analisar todos os exemplos, eu vou tomar aqui o que está em verde, porque ele fica mais visível, e a gente consegue observar o seguinte, ó, no eixo Y, que está representada a viscosidade, aqui a gente tem o ponto que esse óleo apresenta maior viscosidade. Quando a gente olha a temperatura dele, né, que está aqui, ó, um pouco aí a mais do que 10 ou, sei lá, 13 graus Celsius, vamos dizer mais ou menos esse valor. Então, a gente tem uma baixa temperatura, alta viscosidade. Conforme a gente caminha nesse eixo X, se aumenta a temperatura, mas olha aqui o valor da viscosidade. A gente olha o valor aqui no eixo Y, um valor bem pequenininho. Então, a gente consegue perceber que quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade. Esse vídeo que eu coloquei aqui para vocês, eu vou dar um clique para vocês olharem, ó. Mostra exemplos de óleos que são usados em motores. E para diferentes tipos de óleo, nós temos diferentes viscosidades. Deixa eu voltar aqui só para deixar nessa imagem. A gente pode perceber então aqui que aqui a gente tem o óleo que é menos viscoso, para o último que é o mais viscoso. A gente pode perceber realmente que quanto mais viscoso, mais esse fluido, esse óleo, ele resiste ao escoamento. Então, olha como ele demora muito mais para escoar do que esse primeiro aqui, né, que praticamente já escoa inteiro. Então, a importância de se estudar a viscosidade para fluidos no geral, ela tem várias aplicações, e essa é uma das aplicações que envolve, então, o estudo de óleos lubrificantes de motores. Para que serve primeiro um óleo, né? Para a gente entender a importância desse estudo. Se a gente quer evitar o desgaste de um motor, precisa ter um óleo que consegue fluir e circular muito rapidamente por todas as peças para que as peças fiquem protegidas, né? As peças desse motor. E a gente sabe que em altas temperaturas a viscosidade ela tende a diminuir, né? Ele fica mais levinho. Então, se a gente tem um fluido que acaba ficando muito leve, ele circula de forma muito rápida e ele não protege o motor. Mas também a gente tem um fluido ou um óleo que é muito grosso, né? Mais ou menos assim, um pouco mais grosso do que esse dessa última figura, ele acaba dificultando o próprio movimento do motor, né? Porque vai oferecer uma resistência a esse movimento. Então é importante estudar qual que é o óleo especial para cada tipo de motor, e é por isso que cada um vai ter uma viscosidade diferente. Dependendo do que o motor precisa, a gente vai aplicar um tipo de óleo. E eu finalizo então a aula aqui com esses exemplos para vocês entenderem a importância desses estudos. E na outra aula a gente vai trabalhar com alguns exercícios. Então era isso por hoje, até mais.